Vou ensinar hoje um recurso muitíssimo interessante que permite fazer construções, né, interativas que de um certo modo dá feedback, né, para o aluno. Vamos lá. Primeiro eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Vou criar aqui um ponto livre, se chama A, e agora eu vou criar um texto. Então veja, o texto aqui, o ponto A está no primeiro quadrante. O que está sendo aqui é verdadeiro para o ponto A aqui. Mas se eu mover o ponto A para cá, por exemplo, para cá ou para cá, o que está escrito aqui deixa de ser verdadeiro, né? Então, eu gostaria que esse texto só aparecesse quando o ponto A estivesse de fato no primeiro quadrante. É possível fazer isso no GeoGebra assim, ó. Eu edito as propriedades desse texto. Vou desatar rachar aqui, né? E aqui na aba avançado, tem uma opção que é condição para exibir os objetos. Então, as condições que são estabelecidas aqui, se cumpridas, fazem com que o objeto, no caso o texto, né, apareça. Se não forem cumpridas, o texto não aparece. Então aqui tem que pôr uma expressão lógica que resulta numa expressão booleana, verdadeiro ou falso. Então quando que o ponto A está no primeiro quadrante? Se a abscissa do ponto A for positiva e, ao mesmo tempo, sua ordenada for positiva. No GeoGebra, como que eu represento a abscissa de um ponto? Assim, né? X de A. Então, X de A, a abscissa de A, é assim que a gente representa essa abscissa de um ponto. Coloca X e entre parênteses o nome do ponto. E, agora tem que colocar o conectivo lógico E. Aonde que está o conectivo lógico E? Aqui, ó. No final desse campo tem esse alfazinho. Quando eu clico nele, abre aqui uma janela de símbolos. E um dos símbolos é o conectivo E. Tem o ou, tem o implica, tem a negação. Então aqui tem vários símbolos matemáticos e conectivos lógicos que você pode usar, né, para construir a condição para exibir o objeto. Então x de A tem que ser maior do que zero. E, então vou colocar aqui o conectivo lógico E. Y de A, quer dizer, a ordenada do ponto A também tem que ser maior do que zero. Então, se essas duas condições forem cumpridas, a expressão aqui, a condição retorna true, que é verdadeiro, e aí o ponto A é exibido. Se essa condição não for satisfeita, né? Então, o ponto A, o texto, né, não vai ser exibido. Pronto, dou um Enter aqui. Opa, diz que tem um errinho de parênteses. Aqui coloquei dois fecha parênteses, né? Não, é um só. Agora foi. Agora eu posso fechar a janela. Vamos testar? Pega aqui a setinha branca para ver o ponto A. Então veja que o texto está aparecendo, mas quando eu coloco no segundo quadrante, some, no terceiro some, no quarto some, no primeiro ele aparece. Então ficou um texto inteligente, né? Em cima do eixo X também não aparece. Em cima do eixo Y não aparece. E na origem também não aparece. Só quando o ponto A está no primeiro quadrante é que o texto aparece. Então, esse é um recurso muito interessante, porque permite dar um feedback, né, de uma configuração, um feedback
textual para uma configuração geométrica, né? Então é isso aí, é fim desse tutorial, hein?